como que se traduzem na prática todas essas violações de direito hoje, principalmente nos últimos anos aqui no Brasil. Está falando de violações de direitos e um desmonte, né, de uma série de políticas públicas, órgãos públicos. Qual é o tamanho desse desmanche que se tem hoje no Brasil relacionado à vida dos povos indígenas? O que está em jogo na realidade é qual é a forma de relação que teremos com o planeta Terra, na verdade, que está se falando aqui quando o André traz na fala dele, né? As formas de relação com o planeta Terra, com o território, que é o que a gente está trazendo como ênfase aqui, como destaque, são de que forma nós vamos se relacionar com esse território, de que maneira e de qual é o objetivo e uso desse espaço, por exemplo. O modelo civilizatório ocidental, ele trouxe seus elementos e características para o mundo, mas esse sistema, né, civilizatório, os povos indígenas nunca quiseram fazer questão de estar pertencendo a ele ou fazer o uso desse modelo civilizatório. Porque, como o André disse, esse modelo civilizatório ele segrega, ele mata, ele discrimina, né? Ele se utiliza de mecanismos raciais, preconceito, né? Violência de gênero. Os povos indígenas sempre tiveram mais de 5 gêneros na sua essência, né? Nunca vimos problema nenhum em ter pessoas com disseminar ódio, preconceito contra grupos e pessoas. Então, esse é um modelo civilizatório que nós nunca nos enxergamos contemplado nele e nunca quisemos fazer nem uso dele, né? Mas não é porque fazemos o uso em alguma medida que nós deixamos de perder a nossa essência e valores enquanto indígena, que é aquele velho dilema, né? De que se o indígena está se utilizando de um carro, de uma casa, né, André? Né? Estamos usando um tênis, um sapato, deixamos de ser indígena. Nunca vamos perder nossa identidade na essência, né? Então, a nossa forma de relação com o universo é totalmente diferente, né? A gente trata o rio como um ser vivo, a mata como um ser vivo, né? Ela nos dá o alimento, né? Nos dá o vento, a chuva, como o André falou. Então, isso aqui é uma forma de relação com o universo e com o mundo e com o território. A gente não usa para tirar somente riqueza, esgotamento e exploração somente daquilo ali como uma perspectiva individual de usufruto somente pessoal, né? Ela tem que servir para um bem maior coletivo. Eu acho que isso é o que se mostra em jogo nesse cenário nacional, na qual o Estado brasileiro nunca conseguiu entender essa lógica de vida, né, André? Desde 1500 a gente vem nessa resistência e luta para manter e garantir nossas formas e modos de vida, né, garantir nossos territórios, mesmo que para isso, em 1500, a gente era estimado em mais de 1.000 povos indígenas. Tudo que se construiu de política de Estado no Brasil para povos indígenas, de estrutura também, foi pensado por não indígenas. Nunca teve um diálogo, um planejamento, uma colaboração entre indígenas e não indígenas para construir uma ideia de sociedade brasileira mais justa e igualitária, que contemplasse esses modos de vida nossos também e que esses modos de vida fossem respeitados, nessa diversidade, esses modos de vida pudessem ser, né, de alguma forma recepcionados pelo Estado. O que se viu foi o oposto, né, André? Que foi a tentativa de, além do extermínio e genocídio, a tentativa, né, de integrar os indígenas à cultura ocidental que a gente resistiu e resiste até hoje. Tudo que se construiu em termos de legislação de direitos também para povos indígenas foi pensado numa perspectiva não indígena, né? O poder econômico, né, com quem a gente tanto luta, com o agronegócio, que não, né, de alguma forma nos vê como inimigos, né, André, deles também, porque diz que a gente invade os territórios deles, e, na verdade, vê o quão o processo histórico ele inverteu a lógica, né, André? Ele nos tornou invasores dos nossos territórios, né, e tornou eles legítimos de proprietários dos nossos territórios, né? Então, a lógica de mundo é essa que nós não compartilhamos e não compactuamos, né, André? Que é isso que está em jogo, né? A gente que, quando luta por território, a gente luta por todo um povo ter território, né? E o direito a serem quem são, a serem indígenas, né? E poderem ter uma vida digna enquanto indígenas, né? A gente não está lutando por um território para plantar soja, para plantar milho, e somente para me usufruir, e é o que me interessa, né? Se alguém vai fazer uso coletivo individual, não interessa. A questão é que o território vai ser meu. É a lógica não indígena, né? Então acho que é a lógica que o Estado brasileiro trabalha nesse sentido e por isso nega tantos direitos, né? Por não entender essa nossa lógica de vida, que a gente só quer o mínimo para sobreviver e que não compactua com essa lógica de mundo. E quando a gente não compactua para o Estado brasileiro é um problema isso, na medida que a gente quer garantir o território só para subsistência, né? O agronegócio, por exemplo, quer explorar aquela área. Isso é mais atrativo para o Estado brasileiro, porque a sociedade brasileira fundou um Estado nessa perspectiva, né? Em que nós, povos indígenas, não fomos contemplados. Eu acho que seria isso.